eu sou a professora Cláudia Gomes. Eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa rosa e uma jaqueta jeans. E hoje eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Então ouve essa história. O Deus, cansado da humanidade, do barulho que ela fazia, resolveu acabar com todas as pessoas com um dilúvio. Mas ele escolheu um herói. E esse herói, ele pediu que construísse uma arca e nela colocasse um casal de cada espécie. Ao final do dilúvio, onde toda a humanidade acabaria, e o herói soltou uma pomba para ver se já havia terra firme. Então, você já ouviu essa história antes, né? Eu também já ouvi várias vezes. Mas, na verdade, essa história, o personagem, o herói, não é Noé, e sim Afarrázes. Então, essa história foi contada há 18 séculos antes da Bíblia judaica, ou no Antigo Testamento dos cristãos, no épico de Afarrázes, que na língua acádia dos babilônios se chama o Grande Sábio. O Deus que ordenou o dilúvio também é outro. Seu nome é Enlil. Ele decidiu destruir a vida na Terra porque a humanidade estava fazendo muito barulho e não deixava ele dormir. Então, motivo pueril para acabar com toda a humanidade, segundo os padrões atuais, né? Mas outro Deus chamado Enki avisou Afarrázes, seu protegido, do que estava para acontecer e mandou ele construir uma arca. Então, como que a gente sabe dessa história? Você pode me perguntar. E eu vou te dizer. Foi em 1872, no Museu Britânico, na Inglaterra, que tarde da noite, um jovem saiu de uma sala e começou a correr e bater de um lado para o outro, segundo o relato dos seus colegas. Isso porque ele havia descoberto esse texto que havia sido escrito há 4.000 anos. Por quê? Ele era um linguista e um pesquisador. Então, esse pesquisador se chamava George Smith. E a alegria dele veio do fato dele ter conseguido decifrar tabletes de argila que contava essa história que estava desaparecida há 2 milênios e meio. Imagina a alegria dele. O texto decifrado veio de uma descoberta arqueológica feita em 1853, onde hoje é o Iraque, como podemos ver no slide, no palácio do rei assírio Assurbanipal, que reinou no século VII antes da Era Comum. Os arqueólogos não sabiam, mas os tabletes de argila eram restos da biblioteca real e estavam cobertos pela intrincada escrita cuneiforme, a escrita que era criada pelos sumérios e uma das mais antigas que conhecemos. Smith conseguiu decifrar a epopeia de Gilgamesh, que conta a história de Afarrázes, só que com o nome de Gilgamesh e no papel de herói, e algumas outras diferenças. A comunidade científica ficou empolvorosa na época, porque uns diziam que o achado arqueológico corroborava o que estava escrito na Bíblia. Outros achavam que era um racha no cristianismo. Mas a verdade é que a tabuleta 10, ou a tabuleta do dilúvio, como ficou conhecida, foi a primeira de outras tantas que foram encontradas depois e que contam também histórias de um dilúvio universal. Ou seja, as primeiras sociedades humanas que se fixaram perto dos rios e que criaram a escrita, ao mesmo tempo criaram esse mito, que tem muito a ver com a questão da sobrevivência da humanidade e ligado à água. Esse mito tem muito a ver com essas sociedades que foram as primeiras a dominar o meio ambiente aonde eles viviam e não serem dominados. E mais do que isso, nós historiadores, junto com linguistas, com arqueólogos e outros cientistas, podemos afirmar com certeza que, por ser essas cidades da Mesopotâmia muito ligadas ao comércio e, com isso, lidavam com vários povos e culturas diferentes, fizeram com que essa ideia e esse mito, essa criação de um mito de um dilúvio universal se espalhasse por vários povos e não só na Mesopotâmia.
como podemos ver em vários mitos de outras regiões. Além da narrativa judaico-cristã, que está na Bíblia, no Gênesis, como eu falei, a mitologia grega, por exemplo, possui também um mito de dilúvio universal, com a história de Deucalião, o filho de Prometeu, que construiu um barco para se salvar do dilúvio com a ajuda de Zeus. Ele e a esposa dele reconstruíram a humanidade, segundo os gregos. Já os nórdicos, na mitologia nórdica, também têm a sua versão e é trocada de água pelo sangue, porque, segundo a mitologia nórdica, Ymer acaba matando a vaca sagrada que era responsável pela criação dos rios com seu leite. E até na Índia, ela está presente, como podemos ver, na cultura do hinduísmo, quando o deus Vishnu encarna na forma de um peixe para avisar a um humano que o dilúvio está por vir. Hoje, nós sabemos que a longevidade desse mito e pela recorrência dele advém do fato da humanidade estar sempre à mercê e querendo controlar a natureza. E por isso é tão importante hoje nós nos atermos e ficarmos preocupados com a natureza. Afinal de contas, um dilúvio pode acontecer. Nós ficamos por aqui e eu aguardo vocês para uma próxima curiosidade. Tchau!